Bom, quarto ano, boa tarde. Nós vamos estar gravando hoje a nossa aula, né? Primeiro nós vamos fazer a correção das nossas atividades lá de letras da canção e depois nós vamos seguir com as nossas atividades que nós vamos dar artigo de opinião, tá? Vamos seguir lá um pouco com a gente. Hoje não tá bom no foco não. Tô no quarto meio escuro porque onde que eu estava gravando foi ocupado o espaço, então eu tive que vir pra cá. Tá? E meu celular acabou de cair no chão e quebrar um pedacinho da câmera dele, né? Então vamos lá, gente, é isso aí, tá? Beleza, vamos lá então, eu vou passar para vocês no notebook e vocês vão aí seguindo com a gente, beleza? Vamos lá então. A primeira questão, né? Atividade aí, a primeira questão. Qual é a ideia principal do texto? A ideia principal é nos dando a ideia de que com a ajuda de todos podemos mudar o mundo, né? A ideia principal é que se todos nós fizermos alguma coisa, nós podemos mudar o mundo. Não é isso, gente? 2. Quem é responsável por um mundo melhor? Nós somos responsáveis por um mundo melhor. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós fizemos. Se nós fizermos coisa boa, nós vamos ter um mundo melhor. 3. Que atitudes podemos ter para que o riso esteja no ar sem que o sonho, sem ser um sonho? Tratar bem os outros, agradecer sempre, sorrir, ser gentil, fazer coisas boas e etc. Né? Se a gente fizer tudo isso aí, a gente vai ter atitudes boas, né? Nós vamos ter atitudes boas. 4. O que você acha que o homem tem feito que tem prejudicado o mundo? Muitas coisas, né? Quarto ano. O homem tem agredido a natureza com queimadas, desmatamento, devastando rios e lagos, né? O homem tem feito tudo isso para desagradar o nosso meio ambiente e com isso ele prejudica o quê? Todo o nosso mundo. A 5. Qual é o sentido da expressão se a vida sobreviverá? Que apesar de tudo que o homem tem feito, mesmo assim o mundo sobreviverá. Apesar de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, mesmo assim o mundo está sobrevivendo, né? Mesmo assim, ele tá sobrevivendo às coisas que estão acontecendo, né? Com tudo isso. Vamos lá então agora no nosso módulo de hoje, que é artigo de opinião. Só um minuto aqui. Pera aí, gente. Artigo de opinião. O que seria o artigo de opinião? Trata-se de um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de informações coerentes, né? Então, o artigo de opinião é o quê? Você vai dar o seu ponto de vista a respeito daquele tema, a respeito daquele assunto abordado naquele dia, naquela redação, né? Você vai expor o seu ponto de vista, você vai sustentar que aquilo é verdade, né? Então aqui, o nosso texto de hoje é ameaça da dengue. O que a dengue tem feito hoje com todos nós nos dias de hoje, né? É um mosquitinho danado, né, gente? Se a gente não cuidar do nosso ambiente, se a gente não cuidar do nosso quintal, né, das tampinhas de garrafa que fica para cima, que fica cheio de água, ele vai lá e deixa o quê? A sua larvazinha lá e acaba pousando na gente e dando o que na gente? A dengue. Né? Então esse texto vai estar falando disso. Qual é a opinião de vocês com relação a esse texto? Né? Vamos lá ler esse texto aqui com vocês. Deixa eu te aumentar aqui. O perigo não mora apenas em uma área desmatada. A dengue, doença infecciosa febril causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
que parecia ter sido erradicado do Brasil e de outros países da América Latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo em estabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram condições, ideias para se reproduzirem em pneus, ferros velhos, mas também tem depósitos de lixos em locais de água limpa e parada, com vasos de plantas e cisternas comuns nas grandes cidades. Com maior quantidade de mosquitos transmissores e de criadores onde eles podem colocar os ovos, cresceu o número de pessoas expostas à infecção. Atualmente, a dengue é uma doença transmissível mais preocupante no Sudeste. Tem sido registrado quase 250 mil casos no Rio de Janeiro, com 174 mortes durante o ano de 2008 e ameaça de números igualmente alarmantes para 2009. Preocupa também o fato de que o vírus da dengue se divide em 4 tipos diferentes, que podem causar tanto manifestação clássica da doença quanto a hemorrágica, mas o mais grave, muito mais grave. Após a introdução do tipo 2 na região do Rio de Janeiro em 1998, foi observado que os sintomas dos doentes se agravaram em 2001, com a epidemia do vírus tipo 3. A doença ficou mais séria ainda, 7 anos depois, com o retorno do tipo 2. Surgiram os casos letais para quem já tinha sido infectado anteriormente. Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expressão do homem para a área da floresta. Há muitos séculos, provavelmente na África, no meio silvestre, o vírus era mantido sob controle, sendo transmitido de forma indefensiva. Deixa eu colocar um E aqui. Pera aí, gente. Por insetos para macacos que não desenvolvessem a doença, explica Antony Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz. Esses insetos acompanharam o homem em suas imigrações, provavelmente chegaram ao Brasil com navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios foram levados para o Sudeste Asiático, Sul do Pacífico, Ilhas do Caribe e outros países da América Latina. Bom, aqui está o texto, né? Compreensão do texto. Ele foi um texto, né, escrito por esse cara, Adeutado Sérgio Revista, né? Aqui está a compreensão do texto. Marque a alternativa que mostra a função do texto acima. Se nós estamos estudando artigo de opinião, esse texto é o que então? É um artigo de opinião, uma propaganda, uma fábula ou um conto, né? Lembrando que artigo de opinião é quando tem um ponto de vista, quando nele fala das suas ideias. Então esse texto está falando das suas ideias, a ideia do autor, está dando um ponto de vista sobre o assunto, né? 2. Qual é o título do texto? Tá lá. Qual é o principal tema abordado no texto? De que está se tratando esse texto? Quem é o autor desse texto? De acordo com o texto, o que é dengue? 6. Como é transmitido a dengue? 7. Quais são os locais para o mosquito Aedes aegypti encontrar as condições ideais para se produzirem? Aonde? 8. Que medida preventiva devemos tomar para evitar a proliferação da dengue? O que nós devemos fazer para evitar isso? 9. De acordo com o texto, exige quantos tipos de vírus da dengue? Quantos? De acordo com o texto que a gente mostrou ali. 10. Qual é o nome do mosquito que transmite a dengue? Tem um nomezinho lá. Depois que vocês responderem essas perguntas, vamos para o nosso texto, né? Que toda aula tem um texto.
escreva em forma de um texto, no caso, artigo de opinião. Ah, mas como assim, tia, artigo de opinião? Vocês vão defender essa ideia. Sua ideia, seu ponto de vista sobre o texto acima. O que você achou do texto? Como devemos nos cuidar? Seu texto deve conter de 10 a 15 linhas. Então, vocês vão escrever aqui nessas linhas aqui o que vocês achou desse texto, né? Vão dar o seu ponto de vista. Com relação ao texto sobre o mosquito da dengue, eu acho, eu percebi, eu tenho notado, né? Vocês vão falar da opinião de vocês nesse texto sobre o mosquito da dengue. Vai escrever bonitinho, fazer bonitinho e mandar foto para a tia, beleza? Essa é a atividade de hoje, quarto ano. Então faça a atividade bonitinha, assim que terminar, mandem foto para a tia, tá? Vamos lá?